Eu pedi para você abrir Êxodo, foi isso? Capítulo de número 3. Algumas coisas me intrigam na palavra, na leitura, mas é impressionante a forma como Deus se manifesta. Eu vou me deter no versículo 3, mas eu quero ler o versículo 1 e 2, para você ter uma noção de uma coisa. Êxodo capítulo 3, verso 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. De quem era o rebanho? Do Jetro, o sogro dele. O rebanho não era de Moisés. E ele levou o rebanho para trás do deserto. E ele foi até perto do monte do monte? Porque ao invés de ele levar para um lugar que tinha pasto e água, ele levou as ovelhas para o deserto? Mau pastor esse, né? É que você não está entendendo. O bom pastor leva as ovelhas para a presença de Deus. Primeiro, foi a nossa lição da semana passada. Ele leva as ovelhas para o deserto. Mas o mais incrível é que ele leva as ovelhas para o monte de Deus, aonde Deus se manifestava. Verso 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés ficou admirado, porque embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não queimava o arbusto. Por que o fogo não queima o arbusto? Você vai falar porque era um fogo santo. É? Fogo de Deus não queima, não destrói o que não tem pecado. O arbusto, pegou aí a visão? Você vai entender algo profundo, verso 3. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isto. Moisés estava cuidando das ovelhas de quem? Dele? Não eram dele, né? Eram as ovelhas do sogro. Isso significa que Moisés estava ocupado. Moisés estava trabalhando. Ele estava envolvido em uma atividade, cuidando de coisas das quais não eram dele. E foi exatamente neste momento que algo se manifestou que deixou ele impressionado, que é o que diz aí o versículo de número 3. Dentro de mim, eu penso que Moisés poderia ter feito o quê? Cuidando das ovelhas no deserto. Não deveria ser uma tarefa muito simples e fácil. Imagina só perder uma ovelha do sogro, ou qualquer coisa acontecer com as ovelhas, porque ele acabou se distraindo, ou porque ele se desviou, ou tirou a atenção daquilo que ele estava fazendo. Porém, ele disse: eu preciso ver isto. E ele se aproxima do que ele está vendo. Ele deixa o que ele estava fazendo, o que ele havia planejado, ele deixa por um instante. E aí ele se aproximou do arbusto.
E foi só quando ele se aproximou do arbusto, que ele deixou a atividade que ele está fazendo, que ele estava fazendo, que ele estava ali ocupado, que Deus falou com ele. Foi só quando ele parou e disse: olha, eu sei a minha responsabilidade de tudo, mas eu tenho que ver o que está acontecendo ali. E quando ele se aproximou do que o havia impressionado, aí então Deus falou com ele. Verso 4. Está correto o que eu acabei de falar? Sim? Foi só quando ele se aproximou. Eu sei que Deus, e você sabe disso, que Deus tem manifestado coisas diante dos seus olhos que te impressionam, mas você anda tão ocupado que você não é capaz de abandonar o que está fazendo para se aproximar de Deus. E se você não se aproximar dele, ele não vai falar com você. Ah, mas eu estou clamando, com o coração em casa, como eu falei, está aqui dentro da igreja com o coração lá numa necessidade. Cantou e tudo mais, alguém do teu lado se derreteu na presença de Deus e você estava ali, como se nada estivesse acontecendo, porque o seu coração, apesar de ter visto, você não se aproximou de Deus. Você não se achegou a Ele. Eu vou falar uma coisa aqui da qual eu não tenho medo de dizer. Deus não se manifestaria, não falaria, melhor dizendo, com Moisés, se Moisés não tivesse abandonado o que ele estava fazendo e se aproximado daquilo que ele viu. Há muitos relatos na Bíblia de que Deus dá um sinal na esperança de que a pessoa acorde e ela saia da condição e da situação em que ela está, para que ela se aproxime. Ele poderia ter dito: Senhor, mas são muitas ovelhas para eu cuidar, elas não são minhas, são do meu sogro. Ele poderia ter pensado tudo isso, poderia até ter falado, porque o fato dele ter visto um anjo e uma moita, acesa sem se queimar, isso não fez dele alguém melhor ou pior. Não. E para ele nada havia acontecido. Mas quando ele disse: preciso me aproximar, e eu preciso ver isso de perto, eu preciso me desligar do que eu estou fazendo, e preciso ver isso um pouquinho mais de perto. Ele poderia ter dito: Deus, por que o Senhor não fez isso quando as ovelhas estavam no curral, quando eu estivesse dormindo, no meu descanso? Poderia ter dito qualquer uma dessas coisas, não é? Por que o Senhor não se manifestou ou não desejou fazer alguma coisa quando eu não tivesse qualquer outra coisa para fazer? Porque é assim que as pessoas têm andado ultimamente. Você acha que é você que manda em como Deus opera e como Ele age. Agora não, Senhor, agora eu não tenho tempo, agora não dá, agora está um pouco complicado, tem ovelha demais, eu tenho umas 2 ou 3 aqui que me dão trabalho, o Senhor não faz ideia. O Senhor não sabe quantas contas eu tenho para pagar, quantos problemas existem na minha vida. Não, agora não é uma boa hora do Senhor vir e fazer isso, não é. Mas Moisés decidiu fazer. Preciso chegar mais perto para ver o que está acontecendo.
Eu não sei, não posso afirmar nem que sim, nem que não, mas me parece que nenhuma ovelha se perdeu, porque ele parou de fazer o que estava fazendo para si, para se aproximar de Deus. Nenhum fio do seu cabelo caiu, nenhuma doença o consumiu, nenhuma operação de Satanás e do maligno provocou qualquer destruição na vida dele. Eu preciso ver o que está acontecendo. Eu preciso parar. Por isso que eu disse, pare um pouco. Eu preciso parar o que eu estou fazendo para me aproximar, para ver o que está acontecendo. Todo mundo aqui quer ser o verdadeiro adorador, sim ou não? Quer. Aliás, nós nos achamos verdadeiros adoradores. Mas o verdadeiro adorador nunca deixa para ter uma conversa com Deus para depois, mesmo que esteja ocupado. Mesmo que a sua vida esteja sufocada com o peso do dia, ele nunca deixa para depois, para estar na presença de Deus. Nunca. Eu quero ouvir Deus falar, Deus dá o sinal, mas eu estou cego, não ao ponto de que eu não possa ver, mas ao ponto de que eu não compreendo o porquê Deus faz assim. É só porque Ele é Deus e eu sou feitura, sou criação, não sou o Criador. É só por isso. Bem simples. E ainda que você não entenda ou não queira entender, é assim que Deus trabalha, é assim que Ele se move, que Ele se manifesta. Tem uma coisa aqui, uma história que a gente já leu muitas vezes. Eu e você estamos talvez até saturados de ouvirmos muita mensagem dentro daquela passagem que fala que Jesus diz para os apóstolos passarem o mar da Galileia e eles são pegos por uma tempestade. Lembra da história? Lembram-se bem? Nós estamos cansados de ouvir, e de repente aparece Jesus como o super-herói e livra todo mundo do BO. Só que tem gente que nunca olhou para uma situação que acontece nessa história. Diz que o barco começa a ser sacudido pela tempestade, sim ou não? Era esse o contexto. Só que diz que antes deles saírem da praia, Jesus disse assim: pegue o barco, atravesse o mar, porque ele disse que precisava de um tempo para si. E ele tinha passado alguns dias ministrando a palavra, e ele resolveu ir falar com Deus antes de seguir o caminho. E foi exatamente no meio da travessia do mar que o bicho pegou. E alguém pode achar que porque os discípulos gritaram, Jesus veio ao encontro deles. Jesus não estava indo ao encontro dos apóstolos enquanto o barco se sacudia no meio da tempestade. O texto lá no Evangelho de Marcos diz que Jesus ia passar por eles. E todo mundo acha que ele foi lá para ajudar os meninos a não morrerem. Não, ele não estava nem com essa intenção em seu coração. Mas eu sei que, como eu falei semana passada, falei aí que Moisés estava levando o povo para o monte. Nós vamos ler o texto. Abre aí, Marcos. Você vai entender como é que Deus trabalha, meu querido. O Evangelho de Marcos, a história está no capítulo de número 6. Versículo 47.
Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar. E Jesus estava onde? Sozinho na terra orando. Ele viu que estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento, as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi caminhando até eles sobre o mar. Mas a sua intenção era do quê? Ele foi caminhando na direção, mas qual era a intenção dele? De passar por eles. A intenção era de ajudá-los ou de ir embora e deixar eles lá? Qual era a intenção? Abra o coração aí, querido, não tenha medo não. Qual era a intenção de Jesus? Falar assim: oi, tudo bem por aí? O senhor não está vendo que a casa está caindo? Sim, estou vendo. Tudo certo? Meu negócio é atravessar. Jesus não precisava de barco para chegar do outro lado, sim ou não? Precisava? Ele caminhou até ali porque ele não precisava de barco. Qual era a intenção dele? Sua intenção era o quê? Passar por eles. Ele poderia só ter ido até o barco, porque ele tinha visto que eles estavam em apuros. Não era? Ele tinha visto. Mas aí alguém gritou: é um fantasma. Foi ou não foi? Alguém gritou. Alguém viu alguma coisa acontecendo de sobrenatural no meio de toda aquela tempestade. E eles gritavam com pavor. Aí um teve a coragem: se é o Senhor, sou eu. Você acha que Deus não sabe da sua necessidade? Sim ou não? Sabe. Mas você está esperando Deus se manifestar quando Ele espera que eu e você nos manifestemos e nos aproximemos. A intenção dele era passar. Ele enviou um sinal. Não era um sinal muito claro. Pensa Moisés vendo um mato, ele viu um anjo, ele viu um ser espiritual. E a impressão que eu tenho, na tradução mais antiga que eu consegui ler, é que o anjo estava no meio da moita. E o que pegava fogo não era a moita, era o anjo. Eu preciso ver o que está acontecendo. Tem gente que está dentro do barco gritando: vem Senhor, vem Senhor. Ele já mandou o sinal e falou assim: sai você do barco agora. Moisés se aproximou, ele falou: peraí. Tira o sapatinho do pé aí, querido. Santifique a sua vida. Coloca o seu coração no altar, porque eu preciso falar com você. Você está achando que é só porque você fala, clama, pede que Ele vem? Não. Ele manda um sinal. Ele envia um sinal. Se Moisés não abandonasse as ovelhas ali, não no sentido de desprezo, para ver o que Deus estava fazendo, Deus não falaria. Jesus vem andando. E a intenção dele era não fazer nada com relação ao que acontecia aos discípulos. Ele ia atravessar o mar, porque ele falou, pediu para eles atravessarem. Vocês precisam de barco, eu não. Eu estou indo. Mas alguém gritou. Alguém saiu do barco. Nós, da maioria das vezes, queremos ficar no conforto da nossa situação.
E eu pedi para você parar um pouco. Eu sei que você congrega, eu sei que você entrega dízimo e oferta, eu sei que você faz parte de um grupo ou de outro. Isso é bacana, é chique, mas está difícil de fazer você parar para ouvir Deus falar. E enquanto você não parar de estar com o que está fazendo e dizer: eu preciso ver o que está acontecendo ali, onde Deus está. Não é onde está o teu coração, é onde Deus está. Ele não vai falar com você. Você não vai ouvi-lo. E você sabe que Ele tem enviado sinais. Tem ou não tem? Tem. Porque Ele trabalha desse jeito. Ele sempre envia um sinal primeiro. E Ele envia um sinal e não fala nada. Disseram que era um fantasma. Ele ficou na dele. Mas quando Pedro falou: se é o Senhor, eu vou. Ele falou: então, porque ele se desprendeu da condição aonde ele estava. Se é o Senhor, eu vou até aí. Então venha. Eu não estou falando de fé. Eu estou falando de um caminho que me leva à presença de Deus. Quantas vezes Deus já mostrou sinais para você? Muitos, para mim também. Muitos sinais. Mas ainda que você tenha visto um arbusto queimando, um anjo se manifestando, tudo que você gostaria e que você ainda não tem é de ter ouvido Deus falar com você. Deus só fala quando dentro do meu coração bate essa vontade: eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo, e eu vou até ali ver o que está acontecendo. Você acha que se você parar, você quer ver uma coisa? Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes já pediu para Deus para que aquele coração se quebrante, sim ou não? Perdeu as contas já, né? Se não faz todo dia mais, pelo menos uma vez na semana, uma no mês faz, não faz? E por que não se quebranta? Porque Deus não me ouviu? Não, talvez porque eu ainda não parei para ir até ali para ver o que Deus está fazendo. Eu aprendi, muito erroneamente, que é só clamando que Deus faz. Não, Deus envia sinais, para que eu pare na presença dEle e ouça o que Ele tem para dizer, e não o que eu tenho para falar. Porque para falar eu tenho muita coisa, mas a gente tem dificuldade em ouvir o que Deus quer dizer. Muita coisa não anda, não funciona, porque eu não sei o que Deus quer a respeito. Você quer que se converta? Já perguntou para Ele, já te respondeu se é o que Ele quer? Nós aprendemos a mandar em Deus, a dizer para Ele como as coisas serão. Ele pode até fazer exatamente como eu quero, mas primeiro eu preciso aprender a ouvi-lo. Ele está me levando para a presença dEle. Ele não está tomando o meu caminho, o caminho é dEle. Ele está me trazendo para a presença dEle, para depois, quando eu estiver em Canaã, eu não me esqueça de quem me ofereceu Canaã. Eu não me esqueça de quem me abriu as portas, porque não foi o seu nem o meu clamor que abriram as portas. O favor de Deus é que abre portas para mim.